Olá, pessoal! Prontos para mais uma aula? Espero que sim. Vamos lá? Na aula passada, vocês viram a passagem do mito ao logos. Agora, vamos entrar no campo da ciência, conhecer o conhecimento. Vamos então aprender a conhecer. O que é o conhecimento? Vocês já se perguntaram como é o conhecimento? De onde se originam os conhecimentos? O conhecimento é possível? Qual é o fundamento do conhecimento? De onde se originam as ideias, os conceitos e as representações? Vocês acham que aqui nesta aula vocês vão ter conhecimento? Vocês realmente pensam que é possível conhecer alguma coisa sobre algo? Será que o conhecimento é real? Será que o conhecimento existe dentro de nós e não fora? Ou era que existe fora e não dentro? Será que eu realmente estou aqui diante de vocês? Será que eu realmente existo? Como posso ser real para vocês se o meu corpo não está presente na presença de vocês? O conhecimento do ser é possível? É possível conhecer o ser na sua existência humana? Ou será possível conhecer o ser só na existência animal? Conhecer a si próprio pode te dar algum poder? Será que quem tem conhecimento tem poder? Viver sem conhecer a natureza das coisas é possível? É possível conhecer algo sem ver? Será que essas perguntas que eu acabo de fazer são mesmo importantes para essa aula? Será? Não responda agora. Espere mais um pouquinho. Ao final dessa aula, voltaremos aqui, certo? Deixo a resposta para vocês descobrirem no decorrer da aula por quê. Agora vamos entender se é possível compreender e entender sobre o conhecimento. Será? Vamos lá. Racionalismo e empirismo, René Descartes e John Locke. Bom, dependendo da resposta dada aos problemas que levantei para vocês nas perguntas, é que vamos poder destacar aqui para vocês as seguintes correntes filosóficas: o racionalismo e o empirismo. Vamos entender logo mais quem criou e os seus conceitos. Lembram que eu comecei a falar dessas correntes na primeira aula, ao mostrar o surgimento da filosofia? Lembram? Vocês lembram de Platão? Lembram de Aristóteles? Pois bem, não esqueçam esses grandes pensadores, porque eles são a base do nosso alicerce. Ou seja, se hoje estamos aqui, podendo conhecer sobre o conhecimento, é porque veio deles as portas que vão direcionar todo o pensamento ocidental até os dias de hoje. Meus caros alunos, vocês vão perceber que a partir dessas duas grandes teorias surge a árvore do conhecimento e os pensadores que seguem vão bebendo dessa fonte para criar e recriar, inventar e reinventar o conhecimento. Assim, vão criando suas teorias, seus conceitos. Pessoal, lembram das perguntas? Muitas, não é verdade? Sim, vocês vão dizer. Mas é preciso ter começado assim, porque quero que entendam que uma pergunta filosófica pode ser feita em qualquer assunto.
Porque a filosofia, ela lida com tudo no mundo e com todo o conhecimento, mas tradicionalmente e para fins de estudo, a filosofia ela é dividida em 5 ramos e cada um é organizado em torno de certas questões distintas. Os ramos são a metafísica, a epistemologia, essa vamos descobrir hoje aqui nessa aula. Agora, a lógica, a ética e a estética, vamos deixar para vocês conhecerem na próxima aula. Além disso, a partir do ano de 1900, surge a filosofia da linguagem, prestem atenção, que se tornou tão importante que desde esse período, muitas vezes é considerada como outro ramo da filosofia. Mais adiante, eu cito e falo um pouco da filosofia da linguagem para vocês, porque é muito importante. Vamos entender o que significa esses temas. Primeiro, a metafísica é o estudo da natureza fundamental da realidade, da existência e das essências das coisas. Metafísica é em si, muitas vezes, dividida em 2 áreas, ontologia e cosmologia. A ontologia é o estudo do ser. Cosmologia é o estudo do universo físico, ou cosmos. Lembra da cosmologia grega? Tomado como um todo, cosmologia é também o nome do ramo da ciência que estuda a organização, história e o futuro do universo. Lembram da aula passada? A origem do mundo a partir da mitologia grega? A metafísica, ela lida com questões como: o que é real? Qual a distinção entre aparência e realidade? Quais são os princípios e os conceitos mais gerais pelos quais nossas experiências podem ser interpretadas, compreendidas? E será que possui livre-arbítrio? Ou são nossas ações determinadas por causas sobre as quais não temos controle? Os filósofos têm desenvolvido uma série de teorias na metafísica. Essas teorias incluem o materialismo, o idealismo, mecanicismo e a teleologia. O materialismo, por sua vez, afirma que apenas a matéria tem existência real e que sentimentos e pensamentos e outros fenômenos mentais são produzidos pela atividade da matéria. O idealismo afirma que todas as coisas materiais são uma ideia ou uma forma de uma ideia. No idealismo, os fenômenos mentais são de fundamental importância e tidos como reais. Prestem atenção, porque isso vai refletir na próxima aula. O mecanicismo sustenta que todos os acontecimentos resultam de forças puramente mecânicas, não de forma proposital, e completa, mostrando que não faz sentido falar do próprio universo como tendo um propósito. A teologia, por outro lado, afirma que o universo e tudo que nele existe ocorre para algum propósito. Esses são apenas alguns exemplos e questões com as quais a filosofia lida. O objetivo aqui é tentar elucidar os pontos que podemos encontrar dentro da filosofia e que fazem parte dela. Não é responder de forma esmiuçada cada uma dessas questões, mas apresentar de forma geral os ramos de pesquisa, os métodos e os possíveis resultados que podemos ter através do aprofundamento dos estudos em filosofia. Segundo a epistemologia, tem como objetivo determinar a natureza, a base e a extensão do conhecimento. Ele explora as várias formas de saber a natureza da verdade e as relações entre conhecimento e crença. A epistemologia faz perguntas tais como: quais são as características de conhecimento genuíno? O que é a verdade? Concomitante a esta, como podemos saber o que é verdadeiro ou o que é falso? Existem diferentes tipos de conhecimento com diferentes motivos e características. Os filósofos, muitas vezes, fazem distinção entre 2 tipos de conhecimento, o a priori e o empírico. Vamos chegar a um conhecimento a priori pelo pensamento?
sem possibilidade de recursos, independentemente da experiência. Uma peculiaridade da filosofia é que a pergunta "o que é a filosofia?" e por si só é uma questão de filosofia. Mas a pergunta "o que é arte?" não é uma questão de arte. A questão ela é filosófica. O mesmo é verdade para perguntas como qual é a história? O que é a lei? Cada uma dessas é uma questão de filosofia. Tais questões são fundamentais para a filosofia da educação, a filosofia da história, a filosofia do direito e outra filosofia de campos. Cada um destes campos tenta determinar as bases fundamentais, categorias e métodos de uma instituição ou área de estudo particular. Portanto, uma forte relação existente entre a filosofia e outros campos da atividade humana. Esta relação pode ser visto examinando dois campos, a filosofia e a ciência, filosofia e religião. O objetivo principal de alguns filósofos não é a compreensão do conhecimento. Em vez disso, eles tentam ajudar as pessoas a suportar a dor, a ansiedade, o sofrimento da existência terrena. E tais filósofos tentam fazer a reflexão filosófica sobre a natureza e a finalidade da vida, executar a função da religião. A história do pensamento ocidental testemunhou como as especulações filosóficas concentraram em determinados temas. E estes temas foram discutidos em diversos períodos e tornaram-se o que hoje chamamos problemas filosóficos. Entre os principais problemas filosóficos está o do conhecimento, esse que nós estamos trabalhando agora. Para compreender a si e o mundo, os homens querem também entender a sua própria capacidade de entender. Ou seja, se é possível conhecer alguma coisa de algo, como eu posso entender que isso é conhecimento? As questões levam à busca do conhecimento. Lembram que eu disse na primeira aula que vocês deveriam terminar essa disciplina com uma interrogação? Se não, nada terá valido a pena. A filosofia era até então absoluta, mas agora a ciência vai ocupar seu espaço no mundo, porque até a Idade Média tudo fazia parte de estudos no campo da filosofia, mas a partir de Galileu acontece essa ruptura e agora o conhecimento acontece não mais só pela filosofia, mas cria-se o campo de estudo da ciência. A ciência é o pensamento humano, fora do pensamento do divino. O conhecimento científico vem através da mente humana, pelo homem. Acontece aqui a separação entre fé e razão. Vou começar a falar para vocês como começou esse processo. Aconteceu a partir de um grande movimento cultural na Europa, chamado o Renascimento, que se sobrepôs ao final da Idade Média e formaram uma transição entre a filosofia medieval e a moderna. O Renascimento começou na Itália e durou aproximadamente 1.300 anos a 1.600. Foi um tempo de despertar intelectual, resultante da redescoberta da antiga cultura grega e romana. Durante o Renascimento, os principais avanços ocorreram nas ciências, como foi o caso da astronomia, física e matemática. Estudiosos chamados de humanistas sublinharam a importância de os seres humanos
e o estudo da literatura clássica como um guia para a compreensão da vida. A ênfase na ciência e no humanismo levou às mudanças nos objetivos e técnicas de investigação filosófica. Escolástica diminuiu e a filosofia foi libertada de seus laços com a teologia medieval. Vimos na aula passada, São Tomás e Santo Agostinho. Bom, um dos primeiros filósofos a apoiar o método científico foi Francis Bacon, da Inglaterra. A maioria dos historiadores consideram Bacon e René Descartes, da França, a serem os fundadores da filosofia moderna. Bacon escreveu duas obras influentes: O Avanço da Aprendizagem, que foi em 1605, o Novo Organum, e em 1620 ele afirmou que o conhecimento era poder e que este só pode ser alcançado através do método indutivo de investigação. Bacon imaginou um novo mundo de cultura e lazer que poderia ser adquirido por inquérito sobre as leis e os processos da natureza. Ao descrever este mundo, ele antecipou os efeitos dos avanços da ciência, a engenharia e tecnologia. O racionalismo era uma perspectiva filosófica que surgiu nas primeiras décadas de 1600. A ideia básica do racionalismo é que a razão é superior à experiência como fonte de conhecimento e que a validade da percepção dos sentidos deve ser provada de mais certos princípios. Os racionalistas, eles tentaram determinar a natureza do mundo e da realidade por dedução a partir de premissas que se estabeleceram como determinado a priori. Eles também ressaltaram a importância de procedimentos matemáticos. Os principais racionalistas foram René Descartes, Spinoza, Leibniz. Descartes era um matemático, bem como filósofo. Ele inventou a geometria analítica. A ideia básica de Descartes foi estabelecer uma base segura para as ciências, uma fundação do tipo que tinha encontrado para a matemática. Ele se preocupou muito com os fundamentos do conhecimento e começou sua filosofia sobre a persistente consideração dos problemas epistemológicos. Descartes era um mecanicista, isto é, ele considerava todos os fenômenos físicos como ligados mecanicamente por leis de causa e efeito. A filosofia de Descartes gerou o problema de como a mente e a matéria elas estão relacionadas. Isso é possível ver no filme O Ponto de Mutação, que eu vou indicar para vocês. Spinoza construiu um sistema de filosofia sobre o modelo de geometria. Ele tentou tirar conclusões filosóficas de alguns axiomas centrais, verdades supostamente autoevidentes e definições. Spinoza não vê Deus como um ser sobre-humano que criou o universo. Ele identificou Deus como o universo. Spinoza também foi um mecanicista, sobretudo no que diz respeito do universo. Como determinado, o principal objetivo de Spinoza era ético. Ele trabalhou muito bem a questão ética. Ele queria mostrar como as pessoas podem ser livres, poderiam levar uma vida razoável e assim se satisfazer em um mundo determinista. Leibniz acreditava que o mundo real é apenas um dos muitos mundos possíveis. Ele tentou mostrar como o mundo real é o melhor de todos os mundos possíveis, em um esforço para justificar os caminhos de Deus para a humanidade. Assim, ele tentou resolver o problema de como um Deus perfeito e todo-poderoso poderia ter criado um mundo cheio de tanto sofrimento e do mal. Leibniz e Isaac Newton, cientista inglês, desenvolveram de forma independente o cálculo. Os trabalhos de Leibniz em matemática anteciparam o desenvolvimento da lógica simbólica, a utilização de símbolos e operações matemáticas para resolver problemas de lógica. O empirismo
por sua vez, vai enfatizar a importância da experiência e percepção sensorial como fonte de base do conhecimento. O primeiro grande empirista foi John Locke, inglês, em 1600, George Berkeley, da Irlanda, David Hume, da Escócia, desenvolveram ainda mais o empirismo em 1700. Locke tentou determinar a origem, a extensão e a certeza do conhecimento humano em um ensaio sobre o entendimento humano, em 1690. Locke argumentou que não existem ideias inatas, ou seja, ideias que as pessoas nascem com elas. Ele acreditava que, quando uma pessoa nasce, a mente é como um pedaço de papel em branco. A experiência é, portanto, a fonte de todas as ideias e todo conhecimento. Berkeley lidou com a questão de que, se tudo o que um ser humano conhece é apenas uma ideia, como se pode ter certeza de que não há nada no mundo que corresponde a essa ideia? Berkeley respondeu que ser é ser percebido. Não existe nenhum objeto, disse ele, a menos que seja percebido por algum espírito. Os objetos materiais são ideias na mente e não têm existência independente. Hume prorrogou as teorias de Locke e Berkeley. Para um ceticismo consistente sobre quase tudo, ele afirmava que tudo na mente consiste em impressões e ideias com ideias, provenientes de impressões. Toda ideia pode ser atribuída e testada por alguma impressão. De acordo com Hume, temos de ser capazes de determinar a partir de qual impressão que nós deveríamos uma ideia para essa mesma ideia de ter significado. Uma ideia evidente que não pode ser atribuída a uma impressão deve ser sem sentido. Hume também levantou a questão de como podemos saber que o futuro será como o passado, de que as leis da natureza continuarão a operar como elas fazem. Ele alegou que só podemos saber que os eventos têm seguido certos padrões no passado. Portanto, não podemos ter a certeza de que as coisas vão continuar a seguir esses padrões. Tudo pode mudar. Segundo Heráclito, lembram? Os principais filósofos foram Descartes, Locke, Berkeley e Hume. Mas esse grupo podemos incluir também Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Denis Diderot e outros membros de um grupo de filósofos franceses. As ideias filosóficas de Locke eram características da Idade da Razão. Locke procurou determinar os limites da compreensão humana e, para descobrir o que pode ser conhecido dentro desses limites, que servirá como guia para a vida e conduta. Ele tentou mostrar que as pessoas devem viver de acordo com os princípios da tolerância, da liberdade e dos direitos naturais. Seus 2 tratados sobre o governo, 1690, constituem a base filosófica para a Guerra Revolucionária na América e da Revolução Francesa no final dos anos de 1700. A análise filosófica geralmente tenta resolver problemas filosóficos através de análise da linguagem ou conceitos. Algumas versões dessa tentativa, a filosofia vem para mostrar que os problemas filosóficos tradicionais se dissolvem, ou seja, desaparecem a partir de uma análise correta dos termos em que são expressos. Outras versões usam a análise linguística para lançar luz sobre, não se dissolvem, os problemas filosóficos tradicionais. Os filósofos mais influentes praticando a análise filosófica teria sido Bertrand Russell, da Inglaterra, Ludwig Wittgenstein, que nasceu na Áustria, mas estudou e ensinou na Inglaterra. Vamos lá, pessoal. Me diga aqui o que vocês estão vendo nessa imagem.
O que vocês estão vendo nessa imagem? O que vocês estão vendo nessa imagem? Vocês estão dizendo, muitos estão falando que aqui vocês estão vendo o quê? Uma árvore? Quem de vocês vão me dizer que isso aqui é uma árvore? Me falam. Isso aqui realmente é uma árvore? Vocês têm certeza que vocês estão vendo uma árvore aqui? Eu posso dizer com certeza que isso aqui é uma árvore? Pensem aí, reflitam um pouquinho. O que vocês estão vendo, gente? Me digam. Estão vendo realmente uma árvore? Bom, será que isso é uma árvore? Vamos lá. Lembra que eu falei mais adiante sobre a questão das aparências? Vamos lá. Bom, muitos aí falaram que isso aqui é uma árvore, né? Quem aí falou que é uma árvore? Muitos falaram que é uma árvore. Mas será que não teve alguém que falou que isso aí é um desenho? Uma representação? Bom, gente, é isso. Por mais que vocês queiram, isso aqui nunca vai ser uma árvore, mas a representação daquilo que é uma árvore. E aqui eu ainda coloquei alguns frutos. Bom, é uma árvore com frutos, uma árvore com raiz. Bom, e aí entra na psicologia, porque a psicologia ela pode ler os desenhos, mas não é a nossa aula, não é psicologia, e sim filosofia da educação. A introdução à filosofia da linguagem para vocês entenderem que tudo que vocês leem tem um sentido e é preciso interpretar esse sentido. Então, daqui para frente, o que vocês estão vendo aqui, em qualquer lugar que vocês estarão vendo, uma fotografia, um desenho, será sempre uma representação daquilo que vocês entendem pela coisa em si, mas nunca será a coisa em si. Preste atenção nisso aqui que eu estou falando, porque na próxima aula vocês vão entender detalhadamente o que eu estou falando aqui. Agora vem Kant, ele traz o criticismo. Immanuel Kant, de 1724 a 1804, foi sem dúvida um grande filósofo, e sua filosofia contribuiu muito com as leis e a justiça. Para Kant, era necessário superar a dicotomia entre os racionalistas e os empiristas, que postulavam teses contrárias quanto à fonte de nossos conhecimentos. Vem aí o questionamento. Afinal, em quem podemos confiar? Na razão ou em nossos sentidos? Kant procurou constituir um projeto criticista, que valorizava o uso da razão ao mesmo tempo em que colocava no alvo de suas críticas a questão central do criticismo kantiano. O que a razão pode conhecer verdadeiramente? O que a razão não pode conhecer verdadeiramente? Kant queria saber como chegar à razão. A partir daí, ele começa a escrever uma das suas maiores obras, A Crítica da Razão Pura. Ele fundamenta que tanto a razão assim, bem como a experiência, são elementos indispensáveis para a construção do conhecimento humano. Para Kant, o conhecimento é formado por dois elementos. Primeiro, a experiência, como algo que vem de fora do sujeito, portanto seria algo a posteriori. Essa experiência é que formaria a matéria do conhecimento. Segundo, as faculdades, aquilo que possuímos internamente em nossa razão e que não dependem da experiência, portanto seria algo a priori. Para Kant, o que está em nós seria a forma do conhecimento e o que está fora seria a matéria.
Ele coloca que para conhecermos de fato as coisas, precisamos da experiência sensível, ou seja, a matéria que é dada ao intelecto a posteriori, sendo, portanto, organizadas por formas de sensibilidade e entendimento, que são a priori. Essa sendo condição da própria experiência. A experiência, portanto, não poderá ser constituir como experiência propriamente dita. Se não for apreendida pelas formas a priori da sensibilidade, que estão no próprio sujeito. Essas formas são intuições puras como o espaço e o tempo. Racionalismo e empirismo e o criticismo. Vamos deixar mais claro o que falamos antes, explicando mais detalhadamente as correntes filosóficas, o racionalismo, empirismo e o criticismo de Kant. Um pouco mais sucinto. Vamos agora tentar entender essas duas correntes filosóficas. Racionalismo. O racionalismo dos séculos XVII e século XVIII é a doutrina que afirma ser a razão o único órgão adequado e completo do saber, de modo que todo conhecimento verdadeiro tem origem racional. Por tal motivo, essa corrente filosófica é chamada de racionalismo gnoseológico ou epistemológico, porque busca a razão. A importância conferida à razão por Descartes e pelos cartesianos, seus seguidores, é um modo de racionalizar a realidade, um lastro metafísico de cunho racional. Então, vamos lá, gente. Racionalismo, razão. O racionalismo cartesiano. Descartes, 1596 a 1650, afirmava que para conhecer a verdade é preciso de início colocar todos os nossos conhecimentos em dúvida. A aplicação metódica da dúvida, o cogito ergo sum, é preciso colocar em dúvida a existência de tudo que constitui a realidade e o próprio conteúdo dos pensamentos. A única verdade livre das dúvidas. Penso, logo existo. Penso, logo existo. Vamos lá, continuando. Do cogito é possível extrair o pensamento. Consciência é algo mais certo que a própria matéria corporal. Valorização do sujeito em detrimento ao objeto idealismo, tendência a ressaltar a consciência subjetiva sobre o ser objetivo e a considerar a matéria como algo apenas conhecível, se é que o é, por dedução do que se sabe da mente. O eu cartesiano, ele é puro pensamento, o res cogitans, um ser pensante, já que no caminho da dúvida, a realidade do corpo, por re extensa, coisa externa, fora, foi colocada em questão. A partir da intuição primeira, penso, logo existo, Descartes distingue o universo das ideias duvidosas do universo e das ideias claras e distintas. As ideias claras e distintas são as ideias inatas, verdadeiras, não sujeitas ao erro, pois não vêm de fora, mas do próprio sujeito pensante. No discurso do método, Descartes enumera 4 regras básicas capazes de conduzir o espírito na busca da verdade. Aí, gente, vamos levar a questão do conhecimento. Regras de evidência. Só aceitar algo como verdadeiro desde que seja evidente. Ideias claras e distintas. Ideias inatas. Regras de análise. Dividir as dificuldades em quantas partes forem necessárias à resolução do problema. Regras de síntese. Ordenar o raciocínio, problemas mais simples aos mais complexos.
regras de numeração, realizar verificações completas e gerais para garantir de que nenhum aspecto do problema foi omitido. Vejam bem, são passos para se chegar na metodologia científica. A evidência, a análise, a síntese e a enumeração. Vamos ao empirismo. De acordo com a teoria de que o espírito, a mente, seja uma tábua rasa, uma espécie maleável às impressões da experiência externa, o empirismo pode ser estimado sobre um prisma psicológico e outro gnosiológico, à medida que a fonte de conhecimento não é a razão ou o pensamento, mas a experiência. Lembram que lá no racionalismo nós buscamos a razão, no empirismo vamos buscar a experiência. A origem temporal de conhecer é concebida como resultado da experiência externa e interna, o aspecto psicológico. E, por consequente, só o conhecimento empírico é válido, o aspecto gnosiológico. Do ponto de vista gnosiológico, o empirismo ele ressacha o inatismo, ou seja, a doutrina que se entrelaça com o racionalismo, que admite a existência de um sujeito cognoscente, a mente ou espírito, dotado de ideias inatas, isentas de qualquer dado da experiência. Ora, o empirismo, ao contrário, afirma que o sujeito cognoscente é uma espécie de tábula rasa onde são gravadas as impressões decorrentes da experiência com o mundo exterior. Então, é como se nós nascemos sem saber nada e a um momento que vamos vivendo, vamos então formando o nosso ser, né? Criando então as experiências do mundo exterior. O empirismo, ele paralelamente ao racionalismo continental, ele desenvolve-se na Inglaterra com suas características próprias do século XVI ao século XVIII, ao contrário do racionalismo. A corrente inglesa, ela apresenta uma preocupação menor pelas questões rigorosamente metafísicas, voltando-se bem mais para os problemas do conhecimento, que não deixam de incluir uma metafísica. Seu método, a posteriori, utilizando as ciências positivas, estabelece uma psicologia e uma gnosiologia sensicistas, baseadas essencialmente nos sentidos, na sensação, sensos. Então, a questão dos sentidos é que vai influenciar essa questão do empirismo, conhecimento através da experiência. Do ponto de vista político e ideológico, pensadores ingleses lançam as raízes das ideias que talvez mais profundamente vão influir na transformação da sociedade europeia e vão determinar assim a estrutura da Europa dos séculos XVIII ao século XIX e a psicologia e gnosiologia sensistas, a crítica ao dogmatismo racionalista, os princípios liberais, o deísmo ou religião natural, a moral utilitária e o pragmatismo da filosofia do senso comum ou comum sense, que é a reação prática ao ceticismo metafísico. E os ideais do iluminismo são elementos que possuem sua origem e fundamento nas doutrinas e nos sistemas daqueles pensadores ingleses dos séculos XVII ao século XVIII, repercutindo no processo histórico-cultural da Europa vindoura, principalmente na França e na Alemanha. Criticismo. Então vamos entrar agora na corrente filosófica de Kant. O criticismo ele possui duas fases, a pré-crítica e a crítica. Na fase pré-crítica mostra afinidade pelo racionalismo. Na fase crítica mostra mais afinidade pelos empiristas. E essa caracteriza-se assim por, antes de tudo, conhecer a razão, saber o que ela é e o que pode ou não conhecer. O seu objetivo era superar as discussões entre os racionalistas e empiristas, redefinindo os limites entre fé e razão. Sobre nós, as estrelas abaixo de nós, a lei moral. Kant. Vamos aqui, então, deixar os pontos claros sobre esses correntes.
O racionalismo, a partir de René Descartes, dizia que, para obtermos o conhecimento, esse devia vir através da razão. Ou seja, precisamos refletir sobre a nossa reflexão a priori e vamos entender aqui o que seria o termo a priori. Não seria o que vem primeiro, e sim o método de se obter conhecimento sem precisar usar os 5 sentidos. Só seria pela reflexão. Por isso, penso, logo existo. Refletiu René Descartes. Vamos entender o que significa, então, a posteriori. É um método de se obter conhecimento que precisa dos 5 sentidos, ou seja, precisa da experiência. O empirismo, a partir de John Locke, vem dizer que, para conhecer algo, é preciso 5 sentidos. A experiência é que vai dar legitimidade ao conhecimento. Para conhecer, eu preciso experimentar através dos sentidos. O criticismo chega com Kant, que arruma a bagunça. Para ele, tudo que já tinha sido colocado antes pelo racionalismo e pelo empirismo já não é dado como certo de tudo. Ele vem colocar que nem o racionalismo é certo e nem o empirismo é certo totalmente. Cada um tem o seu lado, ou seja, para obter o conhecimento de verdade é preciso tanto a razão como a experiência. O criticismo seria a forma de conhecer através da priori e a posteriori, ou seja, com a reflexão e também com os 5 sentidos. Puxando o gancho para a educação, fica aqui a dica ao ensinar. Utilize sempre a reflexão do aluno junto aos seus sentidos, porque nem todos têm a mesma forma e capacidade para aprender. Muitos vão usar mais a visão, outros vão usar mais a audição, outros vão ser mais dinâmicos e ao captar a informação. Vale também utilizar o olfato, o paladar. A diversidade em usar vários recursos didáticos colabora para um melhor aprendizado do aluno. Guardem isso. Na próxima aula vamos falar mais sobre isso. Vejam como é importante conhecer a origem das coisas. Assim podemos lidar melhor com a forma e método que nos levam ao conhecimento. E agora? Será que as perguntas que iniciei a aula fazem sentido para vocês? A atividade avaliativa. Deixo-as para vocês, façam uma reflexão. Bom, gente, até a próxima. E espero que agora vocês comecem a entender a importância da interrogação. Fica aí o meu abraço para vocês.